O pastor que perdeu a voz em Fortaleza. O diagnóstico veio numa terça-feira comum de setembro. Carlos Eduardo, 42 anos, pastor de uma igreja com 3.000 membros em Fortaleza, Ceará, saiu do consultório médico com um papel na mão e o coração despedaçado. Câncer de laringe. Estágio avançado. A voz que pregava o evangelho há 20 anos. A voz que consolou viúvas, batizou bebês, casou jovens apaixonados, orou por doentes. Aquela voz ia desaparecer. O médico foi direto: precisamos remover as cordas vocais. É a única chance de salvar sua vida. Você vai sobreviver, mas nunca mais vai falar normalmente. No máximo, um sussurro rouco. Talvez nem isso. Carlos saiu do Hospital Geral de Fortaleza atordoado. Caminhou pela Avenida Bezerra de Menezes sem rumo, o barulho do trânsito parecendo distante e real. Como ele ia pregar? Como ia liderar a igreja? Como ia ensinar seus 3 filhos? Como ia dizer eu te amo para sua esposa, Renata? Sua identidade inteira estava conectada à sua voz. E agora, aquela voz tinha prazo de validade: 30 dias até a cirurgia. Deixa eu te contar quem é Carlos Eduardo. Filho de pescadores do litoral cearense, cresceu vendo o pai sair de madrugada para o mar aberto. Aos 18 anos, numa campanha de rua no bairro do Mucuripe, ele entregou a vida para Jesus. 6 meses depois, sentiu o chamado para o ministério. Começou pregando em praças, debaixo de árvores, em presídios. A voz dele era potente, profunda, daquelas que você ouve e presta atenção. Em 15 anos, a pequena congregação de 50 pessoas cresceu para 3.000 membros. 3 cultos todo domingo. Rádio. Transmissões ao vivo. Carlos era conhecido em Fortaleza como o pastor da voz marcante. E em 30 dias, tudo isso acabaria. Na primeira semana após o diagnóstico, Carlos continuou pregando normalmente. Não contou para ninguém da igreja. Apenas Renata sabia. Ele subia ao púlpito todo domingo e quarta-feira, pregava com a mesma intensidade, mas por dentro estava se despedaçando. Cada sermão era uma despedida silenciosa. Na segunda semana, a voz começou a falhar. Um pigarro constante. Rouquidão que não passava. Os membros da igreja começaram a notar. Pastor, está tudo bem? Você está rouco. Precisa descansar a voz. Se ao menos fosse só cansaço. Na terceira semana, Carlos tomou uma decisão. Ia contar para a igreja. Não conseguia mais carregar aquele peso sozinho. Marcou uma reunião especial numa quinta-feira à noite. Chamou os líderes, os diáconos, os membros mais antigos. Cerca de 200 pessoas lotaram o templo na aldeota, sem saber o que estava por vir. Carlos subiu ao púlpito, segurou firme nas bordas, respirou fundo e começou a falar. Irmãos, há 3 semanas recebi uma notícia que abalou minha vida. Fui diagnosticado com câncer de laringe. Em uma semana, farei uma cirurgia onde minhas cordas vocais serão removidas. Depois disso, eu não poderei mais pregar. Não como antes. Talvez nunca mais. O silêncio que caiu no templo foi ensurdecedor. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras ficaram em choque, olhando fixamente para ele. Carlos continuou, a voz já tremendo. Eu não entendo por que Deus permitiu isso. Minha vida inteira foi dedicada a pregar sua palavra. E agora, Ele está tirando justamente isso de mim. Eu estou confuso. Estou com medo. E estou com raiva. Sim, estou com raiva de Deus. E eu não sei mais o que fazer. Foi uma das confissões mais honestas que aquela igreja já ouviu de um pastor. Não era um sermão bonito. Não era uma mensagem de vitória. Era um homem quebrantado, admitindo que estava perdido. E então, algo inesperado aconteceu. Uma senhora de 78 anos, Dona Antônia, levantou da terceira fileira. Ela era membro fundador da igreja, estava ali desde quando eram apenas 50 pessoas se reunindo num salão alugado. Ela caminhou até a frente, subiu a rampa do púlpito e ficou ao lado de Carlos. Pastor, ela disse com voz firme,
O Senhor me ensinou que Deus não nos chamou pela nossa capacidade, mas pela nossa disponibilidade. O Senhor me ensinou que o poder não está em nós, mas no Espírito Santo. O Senhor me ensinou que quando somos fracos, então somos fortes. Todas essas verdades que o Senhor pregou, agora o Senhor vai ter que viver. Carlos desabou em lágrimas. E ali, naquele templo em Fortaleza, 200 pessoas se levantaram e foram para a frente. Formaram um círculo ao redor do pastor. Impuseram as mãos sobre ele. E começaram a orar. Não orações decoradas. Não discursos teológicos. Apenas pessoas quebrantadas clamando ao Deus que elas diziam crer. A oração durou 2 horas. Quando terminou, Carlos estava exausto, mas algo havia mudado. Ele não tinha resposta. Não tinha certeza do futuro. Mas tinha paz. Uma paz estranha que dizia: você não está sozinho nisso. A cirurgia foi marcada para uma segunda-feira, 7 horas da manhã, no Hospital São Mateus. Carlos passou o domingo em jejum e oração. Renata não saiu do lado dele. Os 3 filhos, Felipe de 19, Ana Carolina de 16 e o caçula Pedro de 12, dormiram no quarto dos pais naquela noite. De madrugada, Carlos acordou. Não conseguia dormir. Foi para a varanda do apartamento que ficava no bairro Meireles, com vista para o mar. O som das ondas quebrando na praia do futuro ao longe. A brisa salgada. As estrelas ainda brilhando no céu de Fortaleza. E ali, sozinho, ele fez uma oração diferente. Deus, eu não vou pedir pelo milagre que eu quero. Vou pedir para aceitar o teu plano. Se tu queres que eu sirva em silêncio, que assim seja. Se tu queres me ensinar algo através dessa dor, estou disposto a aprender. Não a minha vontade, mas a tua. Ele ficou ali até o amanhecer. Às 6 horas, a família desceu para o carro. Renata dirigindo, Carlos no banco do passageiro, os filhos no banco de trás em silêncio. O trânsito de Fortaleza já começava a ficar intenso. Semáforos. Buzinas. A vida continuando normalmente para todos, enquanto para eles o mundo estava pausado. Quando chegaram ao hospital, havia uma surpresa esperando. Mais de 500 pessoas da igreja estavam na porta. Formaram 2 fileiras, desde a entrada do estacionamento até a recepção. E quando Carlos desceu do carro, eles começaram a cantar. Não era um hino ensaiado. Não era uma apresentação programada. Era um louvor espontâneo, desafinado, emocionado. As pessoas choravam enquanto cantavam. Carlos caminhou entre aquelas 2 fileiras, tocando as mãos estendidas, recebendo abraços, ouvindo palavras de encorajamento. Quando chegou à porta do hospital, ele se virou para a multidão, levantou a mão e disse apenas: obrigado. Eu amo vocês. Foram as últimas palavras que muitos achavam que ouviriam dele dizer claramente. A cirurgia durou 6 horas. A equipe médica removeu o tumor e as cordas vocais. O procedimento foi tecnicamente bem sucedido. Carlos sobreviveu. Mas a voz, como previsto, havia ido embora. Nos primeiros dias de recuperação, ele se comunicava por bilhetes. Escrevia no celular. Fazia gestos. Era frustrante. Humilhante. Doloroso. Cada vez que tentava falar e não conseguia, era como morrer um pouco por dentro. A igreja estava em vigília. Grupos de oração se revezavam 24 horas por dia. Jejuns. Correntes de oração pelo WhatsApp. Crianças desenhando cartinhas para o pastor. Adolescentes gravando vídeos de encorajamento. A igreja inteira mobilizada. 2 semanas depois da cirurgia, Carlos teve alta. Voltou para casa com uma sonda de alimentação, pontos no pescoço e um silêncio ensurdecedor onde antes havia uma voz. O médico foi claro. As cordas vocais foram completamente removidas. Não há possibilidade de regeneração. No máximo, com muita fonoaudiologia, ele poderá desenvolver uma voz esofágica, aquele tipo de voz rouca e difícil que algumas pessoas que passam por essa cirurgia conseguem. Mas nunca será como antes. Carlos aceitou. Ele havia feito as pazes com isso.
Começou a planejar como seria sua vida dali em diante. Talvez pudesse escrever, fazer vídeos com legendas, ministrar de outras formas. Deus ainda tinha um plano, mesmo que diferente do que ele imaginou. Mas Deus tinha outros planos. Planos muito diferentes. 3 semanas após a cirurgia, Carlos acordou numa manhã e sentiu algo estranho na garganta. Não era dor. Era uma vibração. Como se algo estivesse se movendo ali dentro. Ele tentou engolir. Conseguiu. Tentou tossir. Conseguiu. E então, sem pensar muito, ele tentou falar. E uma voz saiu. Não era um sussurro. Não era um som rouco e difícil. Era uma voz. Uma voz clara, audível, normal. Carlos ficou paralisado. Tentou de novo. Renata. O nome da esposa saiu com clareza. Ela veio correndo do quarto ao lado, assustada. Carlos. Você está falando? Estou. Eu não sei como, mas estou. Os dois se abraçaram, sem conseguir acreditar. Será que era temporário? Seria imaginação? Carlos continuou falando. Frases completas. Sua voz. Não exatamente igual à de antes, mas próxima. Clara. Funcional. Real. Ligaram imediatamente para o médico. Doutora Oliveira pediu para Carlos ir ao hospital naquele dia. Ele precisava ver isso pessoalmente. Quando chegaram ao consultório, Doutora Oliveira pediu para Carlos fazer alguns sons. Falar algumas frases. Depois, ele fez um exame de laringoscopia para ver o que estava acontecendo ali dentro. O médico ficou em silêncio olhando os exames por longos minutos. Então ele se virou para Carlos e Renata, tirou os óculos e disse: Eu não tenho explicação para isso. As cordas vocais foram removidas. Eu fiz a cirurgia. Eu vi. Mas agora, há tecido novo ali. Não são as cordas vocais originais, mas há algo funcionando como cordas vocais. Isso não é medicamente possível. Tecido assim não se regenera. Não depois de uma remoção completa. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para Carlos. Senhor Carlos, o senhor é um homem religioso. Eu não sou. Mas eu preciso admitir. O que está acontecendo no seu corpo desafia tudo que eu aprendi em 30 anos de medicina. Carlos voltou para casa em estado de choque. Nos dias seguintes, a voz continuou melhorando. Ficando mais forte. Mais clara. Em uma semana, ele estava falando quase normalmente. A igreja explodiu em celebração quando soube. No domingo seguinte, pela primeira vez em 2 meses, Carlos subiu ao púlpito. O templo estava lotado. Mais de 4.000 pessoas, incluindo muita gente que nunca tinha ido à igreja, só querendo ver o milagre com os próprios olhos. Carlos pegou o microfone, respirou fundo e começou a falar. Irmãos, eu deveria estar em silêncio hoje. Pela lógica médica, pela ciência, pela razão, eu não deveria ter voz. Mas eu tenho. E eu vou usar essa voz pelo resto da minha vida para testemunhar que Deus não morreu. Que Ele ainda faz milagres. Que Ele ainda ouve orações. Que Ele ainda é Deus. A igreja inteira levantou em louvor. Mas Carlos levantou a mão pedindo silêncio. Ele tinha mais a dizer. Mas eu aprendi algo nesses últimos meses. Eu aprendi que Deus não precisa da minha voz para fazer sua obra. Eu aprendi que meu valor não está na minha capacidade. Eu aprendi que estar quebrado não significa estar acabado. E eu aprendi que às vezes Deus permite a dor não para nos destruir, mas para nos reconstruir de um jeito melhor. Se Deus não tivesse me devolvido a voz, eu ainda o amaria. Se eu tivesse que servir em silêncio pelo resto da vida, eu ainda o serviria. Porque no fim, não é sobre mim. É sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Hoje, 8 meses depois, Carlos continua pastoreando a igreja em Fortaleza. Sua voz está completamente restaurada. Os médicos continuam sem explicação. Os exames mostram algo que não deveria estar ali, funcionando de um jeito que não deveria funcionar. Mas para Carlos, a explicação é simples: milagre.
Ele me contou essa história num café na Avenida Beira-Mar,